meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal, o canal Danis Crochetaria. Hoje eu estou muito feliz em trazer essa aula, esse passo a passo dessa bolsa linda para vocês. Ela é um modelo super bonito, bem elegante e também, o melhor de tudo, fácil de fazer. Preparei uma aula bem prática, detalhada e explicada com todo carinho para que vocês consigam acompanhar cada etapa com tranquilidade e fazer essa bolsa junto comigo. E ela ficou com aproximadamente 28 centímetros de largura por 20 centímetros de altura, um tamanho ótimo para o dia a dia. E para essa peça eu utilizei o fio náutico, que deixa a bolsa com uma textura mais linda e um acabamento maravilhoso. E para facilitar ainda mais para vocês, todos os materiais utilizados nesta aula estão disponíveis na loja Bags Acessórios e eu deixei todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês encontrarem tudo com mais facilidade. Então, preparem os materiais, peguem aí a sua agulha e vamos começar essa aula maravilhosa. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, porque ela está realmente muito gostosa, prática e também fácil de acompanhar. Se você gostar, já chega deixando o like, te inscreve no canal, deixa teu comentário para mim aí também. Ficarei muito feliz em poder ler e responder os comentários de vocês. Vamos lá crochetar juntas, então bora para a aula? Bem, e para confeccionarmos a nossa bolsa letônia, nós vamos precisar do fio náutico. Esse é o fio náutico de 3 milímetros da Bags Acessórios. Esse rolo vem com 500 metros, é mais que o suficiente para confeccionar a bolsa. Vamos precisar do feixe letônia, que é esse feixe de madeira lindo, maravilhoso. Tem também na Bags Acessórios, tá? Ele é com parafusos. E vou utilizar esse tipo de alça aqui, tá? É a alça de elo sextavada, com argola articulada. Essa mede 60 centímetros, então se você quiser colocar alça de correntes ou qualquer outra alça de crochê também dá super certo, tá? Eu vou estar utilizando esse modelo porque eu acredito que vai ficar muito linda com ela. Vamos precisar também da tela para estruturar o fundo da bolsa, tá? Já tirei aqui a medida aproximada do tamanho que vai ser o fundo da bolsa, mas, claro, a tela vem bem grande, dá para utilizar, né, para vários modelos de bolsa, né, para várias bolsas, se for estruturar o fundo e deixa bem mais firme, né? Caso você queira, também pode estar utilizando o fundo de couro, tá? Que dá aproximadamente essa medida aqui, que é o de 22 por 10. Caso queira fazer o fundo no sintético couro, ao invés de fazer no crochê. Mas eu vou fazer no crochê e vou estruturar com a tela. Vou utilizar 4 bailarinas também para colocar no fundo da bolsa. Essa é de 1,2 centímetros, é a menorzinha, tá? A agulha para essa espessura de fio é a de 4,5 milímetros. Vou utilizar o tecido para forrar, esse é o jacá. Tem na Bags Acessórios também, então essa cor, né, super combina, tem bastante dessa cor lá, tem várias cores disponíveis. A tesoura, vou utilizar desses clipes aqui na hora de prender aqui a tela para costurar no fundo da bolsa, e a linha e a agulha, linha de costura e a agulha. Então, vamos lá para nossa aula. Bem, pessoal, você vai pegar aí seu fio, vamos fazer aqui a laçadinha inicial. E aqui nós vamos tecer um cordão com 9 correntinhas, tá? Não faz muita coxada, senão vai ter dificuldade na hora de voltar, tecendo os pontos. Então, fiz aqui as 9 correntes. Agora, eu vou pular essa última aqui, vou vir na de número 8, na parte de trás da correntinha, eu entro aqui. Então, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Então, na alcinha de trás, a gente vem, pega o fio e faz um ponto. Então, na próxima correntinha, ó, aqui é a frente, aqui é a parte de trás. Então, na alcinha de trás, você entra e faz o ponto. E assim, a gente vai fazendo um ponto para cada correntinha. No total, a gente vai fazer aqui 8 pontos baixos. E se você quiser fazer com outra espessura de fio, dá pra fazer tranquilamente. Eu só não aconselho fazer com fio muito grosso, se for utilizar o fecho da vovó de madeira, porque pode ter dificuldade na hora de fechar o fecho, né, de colocar a bolsa e o fecho ficar funcionando direitinho, se o fio for muito grosso, tá? Então, até talvez uns 4 milímetros, eu acredito que ainda fica legal. E se quiser fazer com fio mais fino, também dá. Então, eu vou tirar aqui a medida pra vocês terem uma base de quantos centímetros vai dar essa primeira carreira, ó, em torno de 7 centímetros, tá? 8 pontos baixos, deu aproximadamente 7 centímetros.
Então, se você estiver fazendo com fio mais fino ou mais grosso, vai se baseando aí pela medida. Então, a quantidade de pontos, você pode, né, vai estar mudando com certeza, fazer mais ou menos correntes para chegar à mesma medida. E ao final, eu vou explicar para vocês como faz para adaptar. Então, aqui agora faz uma corrente para dar altura, vira a peça e a gente volta tecendo pontos. Então, a gente vai vir aqui, ó, para cada ponto da carreira de base, você vem e faz um ponto baixo, totalizando novamente 8 pontos baixos. E assim a gente vai fazer várias carreiras com 8 pontos baixos, lembrando que sempre ao final da carreira tem que fazer a correntinha para virar e formar a próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, o último ponto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faz a correntinha e vira para fazer a outra carreira, tá? E aí, segue fazendo ponto sobre ponto toda a carreira. E aqui, a gente vai estar fazendo um total de 24 carreiras com 8 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer essas 24 e já retorno com vocês com elas concluídas. Então, as 24 carreiras concluídas, ó, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 carreiras. A medida que é aproximada neste momento de 20 centímetros, tá? Então, 20 centímetros por 7 centímetros. Feito isso, agora você vai adaptar o seguinte, você vai fazer até chegar a 20 centímetros. Então, para você pode ser que seja mais ou menos carreiras, isso não importa. Só anota quantas carreiras você fez, porque a gente vai precisar saber para fazer o cálculo aqui, para a questão do ponto fantasia, tá? Então, no meu caso, eu fiz 8 pontos, 24 carreiras com 8 pontos, tá? Então, anota aí direitinho quanto você fez para dar essa medida de 20 por 7. Agora, a gente vai fazer uma corrente e vamos trabalhar ao redor aqui da peça com pontos baixos. Se eu fiz 24 carreiras, eu vou ter 24 pontos aqui nessa lateral. Vou fazer um ponto pro canto e mais aqui 8 desse lado, porque são 8 pontos. Repete no mesmo cantinho aqui mais um ponto, depois começa aqui mais um, para começar o primeiro dos 24 desse outro lado. Um ponto pro canto e mais 8. Então, é esse o processo. Lembrando que aqui eu sempre coloco no baixo, no alto, que equivale a cada ponto uma carreira que eu fiz. E ao final vai ter exatamente a quantidade de carreiras que tem, vai ter a quantidade de pontos aqui na lateral, tá? Lembrando que aqui, ó, eu fiz o alto, no baixo eu pego as duas alcinhas da frente, aqui, ó, de cima, deixo uma debaixo da agulha pra fechar o ponto. E no alto, eu entro aqui exatamente, ó, e faço o ponto baixo. Então, se aqui, ó, entre um alto e outro, nessa parte baixa, eu entrar aqui embaixo, vai ficar um buraquinho, tá vendo, ó? Pra evitar, é por isso que eu pego as duas alcinhas de cima aqui, ó, e fica uma debaixo da agulha, que aí prende melhor e não fica o buraquinho. Então, um no alto, outro ponto no baixo. E assim eu sigo fazendo. E aí, vou fazer como eu expliquei pra vocês. 24, mais um do canto, mais 8, mais um do canto, mais 24, mais um, mais 8. Bom, eu estou fazendo, ó, comecei aqui, fiz essa parte reta, fiz o cantinho, vim aqui, fiz os 8. E assim, pra não ficar dúvida, eu já ensinei muitas vezes, em muitas aulas, esse aqui, mas eu vou deixar mais explicadinho nessa aqui também, pra ninguém ficar com dúvida, tá? Principalmente quem é iniciante. Então, qual é o canto do cantinho, Dani? Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que fazer mais um ponto no mesmo lugar, que é o ponto para o canto, que é o ponto que eu faço pra virar pra cá, pra esse outro lado. E aqui eu já vou rematando também a perninha inicial, aproveito pra rematando. E aqui, ó, vocês podem ver que também tem, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, e assim vai. Então, se a gente for contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24. Então, exatamente aqui é o primeiro ponto dos 24 desse lado. Então, quer dizer que ele tá, ó, tá vendo que é baixo, alto, baixo, alto. Então, começa no baixo. Aí, sim, agora eu começo a fazer o primeiro ponto dos 24, tá? Que no meu caso aqui é 24. Então, aí eu fiz os 8 aqui, mais um ponto no mesmo lugar pro canto, e aí começa o primeiro dos 24. Então, um no baixo, outro no alto. No baixo, a mesma coisa, ó, eu não entro aqui, tá vendo, ó? Senão fica um buraquinho. Eu entro, a mesma coisa que eu fiz do lado do outro lado, nessa parte maior. Eu pego as duas alcinhas de cima. Deixa eu botar aqui o fio pra ir arrematando.
E aí, venho e faço o ponto. Então, um no alto, que é aqui, outro no baixo, com essas duas alcinhas de cima, tá vendo? E assim eu sigo fazendo, que eu já rematei um tanto essa perninha inicial, deixo ela de lado e vou continuar meu trabalho. Um no alto e outro no baixo. Esse, quando eu falo no alto, gente, eu entro ele realmente aqui embaixo, ó, bem aqui, porque ele não vai ficar buraquinho, mesmo entrando assim, ele não fica. Já o outro aqui, que é no baixo, se eu entrar, fica, por isso que eu pego só as duas alcinhas nesse, ó, tá? Então, é isso que eu continuo fazendo. Então, os cantinhos aqui já tá bem explicadinho pra vocês. Chegando aqui, ó, termina aqui um ponto, o último é bem aqui, tá? Porque lembra que é uma carreira que é a outra. Então, esse aqui eu faço aqui, esse é o 23, aqui vai ser o 24. Aí, nesse cantinho específico, eu vou fazer o último ponto desse lado, no mesmo lugar, mais um ponto pro canto, e o mesmo lugar, mais um ponto, que é o primeiro dos 8, tá? Então, vai ficar exatamente aqui 3 pontos. Aí, vem aqui, ó, um ponto, um ponto, um ponto, 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 até completar 8 aqui, tá? Olha, estou chegando aqui ao final, que é o último ponto, e aí fica assim. Ah, pessoal, uma outra coisa, aqui a gente começou com o primeiro pra esse lado, né? Então, aqui a gente termina com o último dos 8. Então, tá faltando o quê? O ponto do canto, assim como a gente fez nos outros 4 cantinhos. Porém, eu não vou fazer ponto do canto nesse, porque a emenda vai exatamente equivaler a um ponto, como se fosse o ponto do canto, tá? E aí, antes de eu fazer a emenda, eu vou vir cortar aqui a tela, referente a esse tamanho, só que levemente menor, tá? Pra poder já vir costurando, que eu já remato essa perninha inicial, que já trabalhei aqui, né, escondendo ela. E aí, eu já até cortei a tela aqui, ó, vocês podem ver que ela está levemente menor que a peça, tá vendo? Ela tem que estar aqui, mais ou menos, ó, não pode cobrir exatamente para ficar assim. Então, eu fiz aqui, se precisar, corta mais uma carreirinha, tá? E aqui nos cantinhos eu costumo cortar também da tela, que eu acho que fica melhor pra mim, pra costurar e pra quando for subir o crochê não ficar topando essa ponta, sabe, ó? E aí, a gente coloca aqui os clips, prendendo, e vem costurando pra fixar a tela. Vou dar uma leve esticadinha, que eu acho que eu estiquei na hora de cortar. Isso, foi isso mesmo, ó. Então, vou só prender, puxar aqui pra não desmanchar. E vou costurar aqui ao redor, prendendo a tela no fundo da bolsa. Lembrando que essa costura não pode aparecer do lado do direito, tá? Somente aqui da parte de dentro da bolsa. Olha, eu estou costurando aqui, vou mostrar pra vocês. Eu sei que a linha tá da cor, né? Eu peguei exatamente a cor do fio pra ficar melhor. Mas eu posso até aproveitar restinhos de fio de outra que estiver na agulha, de outras costuras, eu aproveito também neste momento. E aí, eu vou costurando assim, ó. Não pego essa parte aqui, ó, não coloco a agulha nem aqui, nem pode envolver essa aqui também, ó. Só nas partes de baixo do ponto, tá? Nessas perninhas que eu chamo do ponto. Então, você entra aqui e entra na tela. E aí, vai puxando, ó. Normalmente, eu passei aqui, então eu pulo um ou dois e vou costurar no próximo, tá? Às vezes eu pulo dois, às vezes eu pulo um e vou costurando, tá? É dessa forma aqui, bem simples assim. Então, faz todo aqui ao redor, pra ficar bem fixa aqui a nossa tela na bolsa, tá? No fundo da bolsa, deixa ela mais firme, mais estruturada. Então, já costurei direitinho, agora eu vou colocar as bailarinas. Antes disso, pra não esquecer, né, gente, eu vou medir aqui logo, ó, aproximadamente 22,5, tá? Ao final aqui, né? 22,5 por 8,5, quase 9, tá? Então, essa é a medida que a gente tem do fundo da nossa bolsa. Você tenta fazer o mais aproximado possível pra gente poder ver aqui a questão do fecho da vovó, para que consiga adaptar, né? Inclusive, gente, se você já está gostando da aula até aqui, por favor, deixa o like de vocês, deixa o comentário. Quando aparecer um anúncio aí, assiste rapidinho, tá? Enquanto você faz a carreira. É a forma que vocês me ajudam a continuar por aqui pelo canal, a tirar tempo, né? Um tempo que é precioso pra gente, pra muita coisa que a gente tem que fazer no dia a dia. Tirar esse tempinho pra estar trazendo aulinhas aqui pra vocês.
E também já pode deixar seu comentário, diz pra mim o que você tá achando dessa aula, deixe sugestões, tá? Se tiver algo que não lhe agradou, alguma sugestão sobre a aula também, eu sempre estou muito receptiva. Claro, a gente não aceita comentários ofensivos, né? Graças a Deus não temos muitos haters por aqui. Todos os comentários eu tô tentando ao máximo ler todo mundo, responder, né? Comentar direitinho, responder as perguntas de vocês. E eu fico muito feliz com essa interação. E é muito importante também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para que a gente possa continuar por aqui, pelo YouTube, trazendo nossas aulas gratuitas para vocês. Lembrando que quem é assinante, como membro do canal, sempre vai ter acesso a todas as aulas, sem anúncio, tá? Então, é um benefício para quem é assinante do canal como membro, além de aulas que estão em cursos, também vão estar disponíveis somente para quem é membro do canal. Se você quer aprender, por exemplo, uma bolsa específica, Bolsa Florence, ela só está em curso ou aqui para membro. E por acaso você não é membro do canal, não está dando certo para ser membro por algum motivo, você pode ter acesso a essa mesma aula comprando o curso, tá bom? Então, se você quer comprar o curso específico de um modelo, está disponível. Mas se você quer aprender todos os modelos que estão em curso, vai estar para todos aqui que são membros do canal, tá bom? É outro benefício muito bacana para quem é membro do canal. Se você puder se tornar membro, se torne membro. Não é um valor alto, é um valor bem em conta diante de toda a entrega que eu trago aqui para vocês, né? São mais de 40 cursos diferentes de modelos lindos que estão aqui disponíveis para membros. Não precisa comprar o curso, se tornar membro, a ter acesso a todos esses modelos para você aprender, confeccionar em casa e vender bastante, tá bom? E agora eu vou deixar aqui um macete muito legal mesmo, que eu sempre uso quando eu vou utilizar fecho da vovó, de qualquer material, madeira, metal, não importa, tá? Então, qual é o macete? Para que eu saiba que mais ou menos esse fundo da bolsa se refere, né, a bolsa ao crescer, a que dê certo a medida aqui do fecho, o que que eu faço? Eu meço a circunferência aqui do fundo. Então, eu meço a circunferência do fecho e a do fundo e faço essa comparação, tá? Então, eu normalmente, ó, coloco aqui e vou medindo para poder eu ter essa comparação de mais ou menos que tanto aqui é a circunferência do meu fecho e que tanto eu terei aqui de circunferência da minha bolsa. Claro que isso pode variar um pouco, ó, tá dando em torno de 48. Fica chatinho porque o coisinha é grandinho, né? Então, comecei bem aqui e aí finaliza aqui, em torno de 48 centímetros. E aí, 48 centímetros que eu tenho aqui, eu vou verificar quantos centímetros tem aqui no meu fundo, tá? Claro, gente, que essa medida, eu preciso ter uma média antes de fazer tudo isso aqui, né? Tela, tudo, porque aqui eu já sei, eu já fiz o teste, já vi que dá aproximado com o fecho. Então, eu meço também a circunferência aqui do fundo, né, de crochê, pra me verificar se bate um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais próximo. Não pode ficar, claro, muito distante. Nem faltando demais, nem sobrando demais. É isso que dá. Se você quiser fazer o mais próximo, também dá, né? Mas eu quero fazer esse aqui levemente maior. Ó, ficou com 60. Então, de 48 para 60, tá? Que seria 48 aqui e 60 aqui. Então, ele tá levemente maior do que o fecho da vovó. Então, eu vou ter que dar uma leve diminuída ao final da bolsa para poder encaixar melhor no fecho. Então, o mais certo seria em torno de 50, 48 também aqui, tá? Mas eu não quero essa bolsa muito pequena. Então, esse macete é pra gente ter uma média. Circunferência da bolsa vai equivaler com a circunferência do fecho aberto, tá? Então, é um macete que eu uso bastante pra me basear. Porém, nesse caso, eu decidi fazer levemente maior, tá? Porque eu não quero a bolsa muito pequena, tá bom? Já que o fecho não é tão grande, então eu tenho que ter uma bolsa um pouquinho maior. Ele tem só 20 centímetros, né? Como praticamente todos os outros fechos de madeira, tá? Então, é só esse o macete e eu acredito que vai ajudar muito para quem tá iniciando, que quer fazer modelos de bolsa, quer aproveitar um modelo específico que não tem fecho da vovó e quer colocar o fecho da vovó. Então, você vai medir. Acontece muito assim, às vezes, de eu fazer uma bolsa e não sei qual é o acabamento que eu vou dar a ela. Então, eu termino de fazer a bolsa, aí quando ela tá bem altinha, já na altura que eu quero, eu meço a circunferência no caso, da boca da bolsa, né? Porque já vai estar pronta quase.
E aí eu meço com a circunferência do fecho aberto. E aí eu vejo se dá certo com aquele fecho ou se eu tenho que botar um outro modelo de fecho que tem outra medida, tá? Então, essa dica vai ser valiosíssima pra vocês aí. E aí, como eu falei, né, vai dar certo com o fecho, porém, eu vou adaptar pra ele não ficar, a bolsa, né, não ficar, a circunferência não ficar muito grande em comparação com a circunferência do fecho, tá? Então, ao final, eu vou estar fazendo essa adaptação. E aqui, agora, a gente vai subir a primeira carreira da subida da bolsa. Então, lembra que a gente faltou fazer o cantinho? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir a laçada, vou vir no primeiro ponto, que é esse. Aqui foi aquela correntinha pra dar altura, não é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é esse, ó. Então, eu vou vir na parte de trás aqui, ó, bem em cima das alcinhas do ponto. Pego a laçada e passo aqui pra trás. Deixa eu ver aqui novamente. Então, pego aqui a laçadinha, passo pra trás. Dessa forma. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, o último ponto dos 8, bem na parte de cima dele, ó. E vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, essa e essa, tá vendo? E vou colocar a agulha na laçadinha lá atrás, ajustar, pra não ficar folgado. E aí, vai ficar, ó, eu tô entrando agora com ponto em cima do último dos 8, tá? Vou pegar o fio, passar aqui por baixo e trazer pra cá. Sobe a altura do ponto e faz um ponto baixo. Então, o primeiro ponto equivaleu ao local aqui, ó, do último ponto desse lado aqui. Agora sim, eu tenho uma laçadinha aqui que é equivalente ao ponto do canto. Então, nela eu vou entrar, pegar uma alcinha aqui e uma alcinha lá atrás, tá? Pra ficar essa da frente sem utilizar, que é essa aqui. Vou pegar a agulha, pegar o fio, sobe e faz um ponto baixo. O próximo ponto é o primeiro desse lado. Então, vou entrar aqui por cima, ó, pegando essas duas alcinhas aqui do ponto. Inclusive, eu já gosto de entrar assim, ó, cavando, porque eu acho que fica melhor, tá vendo? Inclusive, é que eu tava querendo falar pra vocês, foi aquelas duas alcinhas que eu falei pra não utilizar, não colocar agulha nela na hora da costura, porque se colocar, não tem como passar agulha agora, agulha de crochê, tá? Se tivesse utilizado ela pra costura. Então, ó, eu entro assim e pego essas duas alcinhas pra fazer aqui o meu ponto baixo. E aí, sigo fazendo, ó, toda a minha carreira dessa forma. Lembrando que eu pego essas duas alcinhas aqui de trás pra dar uma diferença aqui nessa primeira carreira da subida, onde, ó, vai ficar esse fiozinho aqui, ó, a alcinha da frente, sem utilizar, que é pra, tipo, diferenciar o fundo da subida da bolsa, tá? Mas se você quiser pegar normalmente assim, ó, também pode. Como essa carreira não vai ter nenhum aumento, é só ponto sobre ponto. Então, se você fizer, né, várias carreiras, ela vai subir de qualquer forma. Mas essa primeira eu gosto de fazer assim, se você quiser, é um detalhe a mais pra diferenciar o fundo da subida da bolsa, tá? Aqui eu vou parar, mas depois eu continuo, só pra me explicar a parte da quantidade de pontos aqui pro fundo da bolsa. Então, essa quantidade de pontos que deu aqui pra mim, tem que dar certo com o ponto fantasia, pra você também. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantos pontos tem. Eu tenho 8 aqui, 8 aqui, dá 16. Mais 1, 2, 3, 4. Então, 17, 18, 19, 20. Aí, a gente tem 24 e 24. É só somar 20 mais 24 mais 24, certo? Aí, dá 68. O ponto fantasia da nossa bolsa é múltiplos de 5. Daí, se nós pegarmos aqui os 24 mais 24 mais 20, certo? 68, como eu falei pra vocês, se a gente dividir por 5, porque é múltiplos de 5, vai dar um número com vírgula, não dá um número inteiro. Teria que ser o 13 ou 14, tá? 13,6. Então, o que significa que pra mim tá mais perto de 14. Então, eu vou acrescentar 2 pontos. Então, 68, eu vou acrescentar 2 pontos, fica 70, agora vai dar certo com múltiplo de 5. Então, deu o número inteiro, 24, certo? Perdão, 14, né? Deu o número 14. Então, quer dizer que dá sim 70, dá sim múltiplos de 5, porque o número aqui ficou inteiro. Se fosse no meu caso, no seu caso, digamos, ter 82, aí você divide por 5, já dá 16,4. Aí teria que ser ou 80 ou 85, tá? Então, que é de 5 em 5 pontos. Então, no meu caso, 68 tá pertinho de 70. Então, eu vou acrescentar 2 pontos nessa carreira ou na próxima. Na verdade, eu vou acrescentar na próxima, tá? Essa eu vou fazer toda ponto sobre ponto. Aí, na próxima de ponto baixo, eu acrescento 2 pontinhos, pode ser um em cada canto.
só para completar os 70 pontos. Então, a gente vai fazer 2 carreiras de pontos baixos. A primeira é normal, a segunda eu vou acrescentar um pontinho aqui, outro aqui, para no meu caso aqui, completar 70, que dá múltiplos de 5. Olha, e aqui, chegando ao final da primeira, né, da subida da bolsa, onde a gente pegou só as 2 alcinhas e deixou da frente sem utilizar. Então, chegando aqui ao final, ó, o último ponto, que foi o primeiro, que é o último desse lado aqui, né, mas o primeiro da carreira. Então, aqui a gente vai fazer, pular o primeiro, vir atrás do segundo, dessa forma, pegar a alcinha aqui, ó, passar lá pra trás do segundo, certo? E aqui a gente muda um pouquinho. A gente não vai pegar as 2 de trás, aqui a gente vai pegar normal. Então, vamos vir aqui, ó, onde a laçada passou por baixo dela, e vamos colocar a agulha dentro da laçada. Então, passou aqui por baixo desses 2 fios, tá vendo? E dentro da laçadinha que tá lá atrás. Ajusta um pouquinho. Pega o fio, passa aqui por baixo, traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto da segunda carreira. Então, aqui é só seguir fazendo, ó, um ponto em cada ponto, tô pegando as 2 alcinhas de cima, não é as de trás, normal mesmo, tá? E aí, venho fazendo um ponto pra cada ponto e vou lembrar de fazer o meu aumento, né? No meu caso, eu preciso de 2 pontos, pode ser que pra vocês seja 4 pontos, 5, 6, quantos pontos for necessário para dar certo múltiplos de 5, tá? No meu caso, eu vou colocar um ponto a mais aqui e um a mais aqui. E ao final, terei 70 pontos aqui, ao final da nossa segunda carreira da subida da bolsa. Bom, finalizando aqui a segunda carreira, agora sim, na próxima a gente vai iniciar o ponto fantasia. Uma pequena pausa aqui para explicar para vocês, se vocês quiserem fazer a bolsa com o fundo em sintético couro, tem esse modelo aqui que dá muito certo, tá? Muito certo mesmo, que é o de 20, deixa eu só medir aqui para vocês. Ele é de 22 centímetros por, levemente mais largo, né, do que o nosso aqui no crochê, por 10. 22 por 10, aqui nosso é 22 por 9, né? 22, deixa eu só me lembrar, né, gente, que eu já esqueci. Por 8,5, tá? Então, 1,5 só a menos, né? Dá pra adaptar com esse, caso você queira. Eu, às vezes, prefiro muito utilizar fundo no sintético, porque muitos dos meus clientes amam. Já tá estruturadinho, já ganha muito tempo, né? E não preciso gastar com tela, porque já tá estruturado. Ele é um fundo bem firme. E eu ganho tempo porque eu não preciso fazer o fundo, já tá pronto, né? Então, fica uma coisa pela outra. O tempo que eu gasto aqui e o custo da tela é mais ou menos o valor que eu vou estar pagando aqui pra comprar o fundo. Então, é uma opção a mais, deixo a dica pra vocês, caso queiram, dá pra adaptar sim. E aí, é só acrescentar uns pontinhos a mais aqui nessa parte do cantinho, talvez uma ou outra aqui a mais na parte do meio, e fazer com que seja a quantidade de pontos aqui múltiplos de 5, tá? E aí, seguir bala fazendo as outras partes aqui da bolsa, tá bom? Então, aqui, a gente vai iniciar a nossa próxima carreira fazendo aqui, ó, subir aqui a laçadinha, pula o primeiro ponto, entra atrás do segundo, dessa forma, pega a laçadinha, passa aqui pra trás. Aqui a gente vai dar uma ajustadinha, não ficar muito grande. E aqui, o que nós vamos estar fazendo nós vamos vir pra esse ponto aqui, tá? Vamos entrar debaixo dele, ao invés de entrar em cima aqui, ó, ou aqui, nós vamos entrar embaixo do mesmo ponto que a laçada passou lá pra trás, do ponto onde a laçada passou pra trás. Então, vem embaixo dele aqui, pega o fio, sobe, fica dessa forma, pega o fio, passa por 2 e faz uma corrente. Aqui equivale a um ponto alto. Agora, a gente vem nesse mesmo ponto, tá vendo aqui, ó, mesmo ponto, e aqui a gente vai na parte de cima, nessas 2 alcinhas, tá vendo, ó, a gente trabalhou debaixo dele, agora no mesmo ponto, só que não mais embaixo, agora na parte de cima, ó. Você vem aqui e faz um ponto alto, no mesmo lugar o segundo ponto alto, e no mesmo lugar o terceiro ponto alto. Então, vai tudo aqui nesse mesmo ponto, tá? Então, o primeiro foi debaixo do ponto, os 3 pontos seguintes foram na parte de cima. Quando eu falo a parte de cima, essa alcinha aqui de cima. E agora, o último ponto será no mesmo lugar onde foi o primeiro, na parte de baixo do ponto. Então, da laçada, vem lá embaixo, ó, embaixo daquele ponto, no mesmo ponto, faz aqui o ponto alto. E aí, fica assim, tá? Feito isso, nós vamos dar laçado, vamos pular 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4.
no quinto ponto, que é esse aqui, é onde a gente vai entrar. Então, dá a laçadinha, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto. O primeiro ponto, aqui é o ponto que a gente precisa entrar, só que o primeiro ponto é debaixo dele. Então, vem aqui, ajusta, pega o fio, sobe e faz aqui um ponto alto. Vai ficar assim mesmo, tá? Agora, em cima do ponto, nessas alcinhas de cima, a gente faz os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos no mesmo pontinho, no mesmo lugarzinho, tá? Que é as alcinhas de cima desse mesmo ponto. Dá uma laçada. E agora, vamos fazer o último ponto embaixo dele, ó. No lugar onde entrou o primeiro, tá? Então, sobe. Esse ponto é assim, mais alongadinho, por isso que eu subo bastante. E faço um ponto alto. E aí, fica assim, certo? Dá a laçada, pula 1, 2, 3, 4. No quinto, você vai entrar debaixo do ponto. Pega o fio, sobe e faz um ponto alto mais alongadinho. No mesmo ponto, você entra aqui, ó, nas duas alcinhas e faz os 3 pontos altos. 2 e 3. E agora, laçada, no mesmo ponto, só que embaixo dele, assim como foi no primeiro, vamos fazer um ponto alto, mais altinho aqui, mais alongadinho. Pronto. E assim, vai ficando o ponto fantasia. Então, lembra que eu falei pra vocês que ele é múltiplo de 5? Porque ele pega um ponto aqui, ó, todos esses pontos são exatamente no mesmo ponto, né? Então, 1 e pula 4. Então, 1 mais 4, 5. Aí, 1, pula mais 4, 1 e 4, 5. Então, é sempre de 5 e 5 pontos. Então, a gente vai fazer isso toda a nossa carreira. Lembrando que quando eu finalizar o último, vai sobrar 4 pontos, porque entre um e outro sempre tem 4 pontos, sem fazer nenhum ponto, né, nele, sem fazer nenhum trabalhado. Então, vamos fazer toda a nossa carreira dessa mesma forma. Bem, pessoal, finalizada a primeira carreira do ponto fantasia, desses leques, né, lindos demais. E aí, eu fiquei, ó, vocês podem ver que eu fiquei com 3, ó, um no cantinho, no meio, aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Um no cantinho, outro no meio. E aqui no intervalo ficou 4, ó, entre um cantinho e outro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficou bem distribuidinho, tá? Confesso que não foi intencional, mas ficou bem distribuidinho a organização aqui dos leques. Mas se caso você mudou a quantidade, vai ter mais leques ou menos leques, né? Então, pode ser que não fique exatamente, mas não tem problema, tá? Isso não vai interferir no resultado final da bolsa. Aqui, opa, desmanchei demais. Vou fazer aqui novamente o último ponto. Aqui, entre um leque e outro, sobra 1, 2, 3, 4, certinho. A gente vem aqui na parte de cima, que é o do primeiro pontinho, bem nessa correntinha aqui de cima, ó. Pega aqui as duas alcinhas, ajusta bem pra não ficar folgado e faz um ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo, bem justinho pra não ficar assim folgado, pra ficar justamente parecendo com os outros finais entre um leque e outro, tá vendo? Bem justinho. Agora sim, depois de unir com ponto baixo, você dá uma laçadinha. E a próxima carreira, nós já vamos entrar aqui, tá? Nesse buraquinho antes do leque que nós finalizamos, ó. Entre esse e esse. Aqui, se vocês verem, a gente tem 1, 2, 3, 4. No ponto de número 3, a gente vai entrar, dar laçadinha. Entrar no ponto de número 3, que é esse aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Bem na alcinha de cima, nos dois fiozinhos da alcinha de cima, tá vendo? Pegar o fio e fazer aquele ponto... Ó, passa por 2, aqui ficou erradinho aqui. Vou lá novamente, fica melhor pra vocês entenderem. Dou a laçadinha, entro lá novamente, pego o fio, ó, fica assim. Aí, aqui eu passo por 2. E aqui eu passo por 2. Então, fiz um ponto alto, esse alongado, que é o primeirinho aqui. Agora, entre um leque e outro, tem esse espacinho, tá vendo, ó? Então, os 3 pontinhos vai ser dentro do espacinho e não na alcinha de baixo. Na alcinha de baixo vai ser só o primeiro e o último. Os 3 do meio vai ser exatamente nesse espacinho. Então, você vai vir aqui, ó. Tá vendo o espacinho? Entra e faz 3 pontos. 1, 2 e 3. Certo? E agora, volta a fazer o último ponto
alongado bem exatamente nesse mesmo ponto aqui de baixo, nessas alcinhas de baixo. Então, entra aqui assim como no primeiro, faz aqui o último agora, mais alongadinho, certo? E aí, ficou assim. Então, entre um leque e outro, nesses espacinhos aqui, ó, não vão ficar aparecendo porque a gente vai cobrir com outro leque. Aí, aqui você vai dar a laçada, e aí fica mais fácil, que não precisa contar, você já vem direto, ó. É só olhar aqui, ó, 1, 2, no terceiro você entra nas alcinhas, tá vendo aqui, ó? Entra, pega o fio e faz o pontinho alongado. Ponto alto alongado. Mais alongadinho que eu falo, gente, porque ele é bem altinho mesmo, né? E aqui, ó, nesse espacinho, tá vendo, ó? Entre um leque e outro, você vai fazer aqueles 3 pontos altos normais. 2 e 3. E agora, entra aqui novamente, voltando para aquele pontinho, que é o terceiro ponto da base, e faz o alongadinho. E aí, vai ficando dessa forma. Agora, novamente, laçadinha, entra aqui, ó, 1, 2 no terceiro, pega o fio e faz o alongado, vem aqui novamente e faz 3 pontos nesse espaço, entre um leque e outro. E agora, faz o alongado lá na alcinha de baixo, do ponto de baixo. E aí, fica assim. Olha como tá ficando lindo, gente, o resultado desse ponto é maravilhoso, né? Então, nós vamos repetir toda a nossa carreira dessa mesma forma. Agora, sempre, os leques vai ser entre um e outro. E pegando aqui no terceiro pontinho pra fazer o primeiro e o último. E os 3 do meio entra aqui, tá? Então, finalizando aqui a segunda carreira. Aí, aqui, ó, fica entre um leque e outro, é só unir agora com um ponto baixíssimo, bem em cima desse segundo aqui, do primeiro, aliás, né? Vou entrar bem aqui que fica mais fácil. Então, junta aqui pra ficar bem justinho essa união, certo? Aí, agora é só repetir o mesmo processo. A diferença é que a gente vai subir a laçadinha, né, pra facilitar, dar aqui uma laçada na agulha e entrar bem no meio dos 3, tá vendo? No pontinho do meio, pega o fio, sobe. Aí, você vem, passa por 2, pra fazer o ponto alto, e passa por 2. Fez esse ponto alto mais alongado. Agora, a gente vai entrar aqui no espacinho, ó, pra fazer os 3 pontos. Esse primeiro fica assim meio tortinho, porque a gente tá tentando fazer ele aqui, né? Não pra frente, porque se eu tivesse que fazer, seria entre esse e esse, eu tinha que caminhar com ponto baixíssimo. Então, a gente faz esse jeitinho aqui, pra ele começar aqui, ao invés de ter que caminhar com ponto baixíssimo, que não estaria errado, mas fica melhor assim. Então, fiz aqui, ó, fiz o primeiro lá embaixo, aí fiz os 3 aqui no espacinho. Quando eu falo no espacinho, é sempre isso aqui, ó, tá? E agora, eu vou fazer o último lá embaixo novamente, ó, tá vendo os 3 bem no do meio. Vem aqui, pega o fio e faz esse alongado, ponto alto, certo? Agora, dá a laçada, vem no próximo, ó, tá vendo o espacinho aqui? E dos 3, o do meio é esse. Então, aqui eu entro, faço o ponto alongado, os 3 pontos normais aqui no espacinho. E aí, venho e faço alongado no mesmo pontinho que eu fiz o primeiro. No início, tá? No início do leque. E aí, vai intercalando, ó, conforme a gente vem fazendo, tá? Então, toda a nossa carreira da mesma forma. E aí, vai ficar sempre entre um leque e outro, o outro leque da carreira seguinte, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai seguir fazendo a emenda sempre igual. Sempre que eu começar, eu começo um pontinho, um leque antes, né? Eu uno e faço aqui, ao invés de ir pra frente. E sigo fazendo esse mesmo processo, mesmo trabalhado, por várias carreiras. Eu vou subir aqui, quando eu tiver em torno de 18 centímetros, mais ou menos, eu retorno com vocês. Bem, pessoal, eu já cresci aqui algumas carreiras, ó, vou contar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Eu chego aqui a aproximadamente 18 centímetros, tá? 17 para 18 centímetros, ó. 17,5, mais ou menos, tá? E pra mim, já tá bom com essas quantidades de carreira aqui, porque eu ainda vou fazer algumas de ponto baixo,
na parte de cima aqui para dar acabamento e também para poder ficar mais aproximado com a abertura aqui do nosso fecho da vovó. Lembrando que nesse momento que você pode, se tiver outros fechos da vovó aí, você pode abrir o fecho e verificar se dá certo com a abertura aqui da sua bolsa, se você pode adaptar para outros modelos que você tem aí. Inclusive, vou aproveitar para mostrar para vocês, ó. Tem esse fecho aqui, que é o fecho Messi, tá? Ele é muito requisitado. Pensa num fecho lindo, gente. Tem muitas bolsas que eu já faço com ele. E ele também dá certo aqui, ó, pra gente aproximar, ó, com o fecho da vovó. Então, tá bem aproximado mesmo, né? Pra gente utilizar ele, acredito que dá super certo também, tá, ó. Então, a gente não vai ter que fazer diminuições aqui, somente carreiras de pontos baixos, pra poder se igualar a esse fecho. Não tem que fechar, não tem que diminuir muito a parte de cima, tá? Então, daria super certo com esse também, depois eu vou testar com ele. E vou mostrar esse outro aqui também, que é o fecho tulipa. Dá certo com ele, ó, tá bem aproximado ao tamanho do fecho aberto, tá? Então, é outra dica que eu deixo aqui pra vocês, que vocês podem sim adaptar com outros modelos. Um outro que eu vi aqui é o fecho retrô. Esse fecho aqui também dá certo com essa bolsa, ó. Ah, gente, dá pra fazer ela com vários modelos de fecho, né? Dos que eu tenho aqui, que tem na loja, na Bags. Então, você pode adaptar sim para vários modelos, até eu ajeitar assim pra vocês verem o quanto vai ficar lindo com esse aqui. Olha, esse fecho aqui é um dos mais lindos que eu acho, desses de metal. Mas o projeto mesmo é com o fecho Letônia, porque eu quero utilizar ele, então, já tem um tempinho, né, que eu tenho vontade de fazer uma bolsa com ele e ele também vai dar super certo, tá? Eu deixei essas dicas porque, se caso você quiser fazer com fecho de metal, já fica a dica aí pra vocês. Daí pro fecho Letônia, vocês podem ver que tá levemente maior, tá vendo? A abertura dele aqui, ó, e a abertura da bolsa tá mais pra fora, então tá um pouco maior do que o fecho Letônia. Então, o que é que a gente vai fazer? Algumas carreiras de ponto baixo e ponto baixíssimo pra diminuir, tá? Então, ó, já fiz aqui a união com ponto baixíssimo, certo? Lembra que a gente tem aqui múltiplos de 5 e 5 pontos, então a gente tem que voltar 5 novamente, para que possa dar certo aqui, né? Não aumentar nem diminuir pontos. E aí, na próxima carreira, a gente vai começar a diminuir. Então, nessa aqui, apenas a quantidade certa de pontos, que é de 5 em 5. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, que equivale já ao primeiro ponto que tá aqui, ó, tá? Então, em cada um deles, eu farei também um ponto. Aí, o que a gente vai fazer? Esse primeiro ponto equivale a esse aqui, tá? Esse que é alongado, o primeiro alongado. Então, ele eu vou entrar aqui no ponto de baixo. Então, eu vou entrar diretão aqui, pegar o fio, subir e fazer um ponto baixo assim, meio alongadinho. Aí, esses três do meio aqui, ó, eu vou fazer para cada um ponto. Então, 1, 2 e 3. Então, 3 pontos baixos. Então, a gente chegou aqui, ó, nesses dois, tá vendo, ó? Esse alongado e esse aqui. Então, ao invés de entrar neles em cima aqui, eu vou entrar embaixo, nesses dois pontos que estão à minha frente aqui embaixo, para que eu possa tampar esse buraquinho, tá? Então, ao invés de eu entrar aqui, eu vou entrar aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado, para ele subir aqui a altura dos outros pontos. Dessa forma. E aqui, ó, no lugar desse, eu entro aqui, tá? E assim, eu vou estar tampando esse buraquinho. Por isso que aqui eu entrei nesse, porque quando eu finalizar a carreira, que for o último ponto, eu vou entrar aqui. E fazer esses dois, que fecha o buraquinho de todos eles, tá? Ó. Aí, aqui, os três do meio, a gente faz um ponto em cada um. E aqui, chegou novamente esses outros dois, ó. Então, aqui eu entro embaixo e faço um ponto. Entro aqui embaixo, no ponto de baixo, e faço outro ponto. E assim, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira, tá? Olha, aqui ao finalzinho, fazer aqui o último desses que a gente pegou embaixo, tá? Ó. Então, fiz os três aqui do meio. E agora, o último aqui. Pronto, e agora a gente completou a quantidade que precisa. A gente vai subir a laçada, pula o primeiro, entra atrás do segundo. Pega a laçadinha, passa aqui pra trás, certo? Aqui agora, gente, vocês podem fazer mais uma carreira de ponto baixo e depois começar de ponto baixíssimo, porque a de ponto baixíssimo em si é a que vai começar a diminuir um pouquinho mais aqui a abertura da parte de cima, tá? Que é o que a gente precisa para dar certo com o nosso fecho Letônia.
E aí, eu vou fazer mais uma de ponto baixo, porque nessa uma de ponto baixo, eu vou fazer algumas diminuições. Eu decidi fazer 4 diminuições, aqui, duas aqui, e mais, que já dá 4, e mais uma de cada lateral, certo? Então, pode ser um lugar qualquer. Vou só continuar aqui a emenda, ó. Puxei a laçada, venho debaixo da laçadinha, coloca a agulha, ajusta, pega o fio e traz aqui pra frente. Então, a gente pode fazer, ó, por exemplo, um aqui, outro aqui. Vocês decidem, tá? O importante é que seja pelo menos 6 diminuições, 2 na frente, 2 atrás e uma de cada lado, beleza? Para que a gente possa já na próxima carreira tá um pouquinho menor. Então, mais ou menos aqui assim, ó, eu faço a diminuição, ó. Pô, venho aqui, faço até metade do ponto baixo, venho no próximo, faço até metade do outro. E fecho tudo de uma vez só. Então, ao invés de ser 2 pontos, agora virou apenas um. Essa é a diminuição, tá? E aí, eu sigo fazendo até chegar no lugar que eu marquei mais ou menos, né? Pra fazer a outra diminuição. Aí, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, é um lugar aproximado aqui, não precisa ser exatamente no mesmo lugar ou ter uma quantidade de pontos exata entre uma diminuição e outra. O importante é que seja 4 diminuições para que a gente possa diminuir um pouquinho a abertura da parte de cima aqui da nossa bolsa. Então, eu vou completar essa carreira fazendo as 6 diminuições, né? E já retorno com vocês. Então, eu tô finalizando, tô fazendo aqui a última diminuição e deixei para fazer o último ponto normal antes de finalizar a carreira, certo? Então, fiz as 6. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira já direto com ponto baixíssimo, sem fazer emenda, tá? Então, eu vou já pulo aqui, ó, o primeiro, venho atrás do segundo, dá uma ajustadinha pra ficar bem justo e faz um ponto baixíssimo. Vem no próximo, ó, pegando a alcinha, sempre a alcinha de trás e faz o ponto baixíssimo. Ou, como eu sempre às vezes falo, a alcinha de dentro da bolsa, né? Então, vai fazendo isso, ó, ponto baixíssimo em cada um dos pontos, pegando a alcinha de trás. Aqui também, eu acho que pode ser necessário você marcar onde foi o primeiro ponto baixíssimo, até para evitar de você se perder, porque a gente não vai fazer emenda de carreira, tá? Nós vamos, ó, o primeiro foi aqui. Nós vamos trabalhar aqui em espiral, então, vamos fazer algumas carreiras com ponto baixíssimo em espiral sem emendar a carreira. Então, quando estiver finalizando, tem que saber aonde parar, que é aqui, tá? Por isso que eu marco o início da minha carreira. Então, é esse o processo. Eu vou fazer aqui, eu acho que umas 3 carreiras, 3 ou 4. Vou ver como fica melhor, tá? De ponto baixíssimo dessa forma. E ela já vai começar a diminuir um pouquinho mais quando a gente estiver fazendo essas carreiras, tá? Já completei aqui as 3 carreiras, ó. 1, 2, 3, certo? Fiz as 3 carreiras. Vou parar por aqui, porque eu também já até conferi que já bateu o tamanho, né? Assim, a circunferência já deu certinho aqui com o nosso fecho. Então, ó, coloco aqui só pra fazer o teste. Pra vocês terem noção aí, ó, que tá bem aproximado, tá vendo? Não pode ficar menor e nem pode ficar muito grande. Tem que ficar levemente maior, porque também precisa de fio de bolsa, né? Da parte da bolsa pra entrar aqui pra dentro, ó, tá? Esse fecho que eu gosto muito dele, gente, porque ele, como tem as dobrinhas e o parafuso é bem no cantinho, segura bem o cantinho, ó. Tá? Então, o importante é você... Ah, Dani, o meu ficou muito pequeno, então faz só 2 carreiras. Ou, por exemplo, ficou muito grande ainda. Aí, o que eu aconselho? Você a diminuir, naquela carreira que a gente fez a diminuição de ponto baixo, que fizemos 2 diminuições aqui, 2 aqui e uma aqui, talvez você acrescentar mais 2 diminuições, ao invés de apenas 6, né? Você faz 8 ou 10. Caso isso aconteça, você pode adaptar. E aí, você vem fazendo a de ponto baixíssimo e já vai diminuir, tá bom? Então, é só você analisar direitinho aí, qualquer coisa desmancha, faz novamente para adaptar certinho com o seu fio. Com o seu fecho, perdão. Aqui, pessoal, eu vou dar uma ideia para vocês, que dá para fazer um outro modelo de bolsa com esse mesmo modelo, se você não quiser colocar o fecho da vovó. Uma proposta que eu posso dar para vocês, ó, é que vocês, caso forem fazer com outro modelo de bolsa, não precisa fazer essas 3 carreiras de ponto baixíssimo, talvez só uma, só para dar acabamento mesmo, tá? E aí, vocês podem, ó, tanto usar ela assim, dobradinha. Assim, aqui você vai colocar 2 argolas chicoadas para prender. E a proposta que eu trago para vocês é colocar uma alça dessa aqui, por exemplo, ó. Olha como vai ficar linda,
tá? Então, coloca a alça, na verdade eu falei uma, né, mas é o par. Coloca a alça, fica muito linda, gente. Eu achei que ficou, sabe, muito perfeita com esse modelo de alça aqui, que é uma das propostas que eu facilmente faria ela. Então, ficaria dessa forma aqui. Outro modelo também que eu poderia indicar pra vocês, que seria, pessoal, em madeira. Então, dessa forma, eu ia usar ela assim mesmo, ó, retinha, tá? E colocaria aqui, ó, essa alça de madeira. Olha como ia ficar muito linda, gente. Ia super calhar também, ó. E essa alça aqui, ela tem essa parte aqui que você só passar o fio, né? Envolvendo aqui, ó, costurando dentro da bolsa e aqui na alça. E aí, vai ficando fixa assim. Então, ó, coloca aí a etiqueta. Vai dar um charme. Olha como tá ficando linda assim também, né? Então, é uma outra dica que eu acredito que ia ficar muito linda também com a alça de madeira. E esse modelo seria em específico o que eu escolheria, mas tem vários modelos disponíveis também, tá? Então, todos eles estão disponíveis na bag dos acessórios. E aí, eu dou essas dicas pra vocês terem um leque maior de opções, né? De como vocês podem estar fazendo ela ou adaptando conforme que vocês têm aí. Ou até dando essas opções para os clientes, né? Ah, não gostei com fecho, ou gostei com fecho, não quero com alça. Então, tem várias opções, né? Vocês podem estar fazendo o acabamento dessa bolsa. Aqui agora, a gente vai fazer a medida para costurarmos o forro. Ah, uma outra coisa, gente, pode fazer aquela alça de crochê única aqui, para pegar em cima, conforme a alça que eu fiz na bolsa Donata, que é essa aula aqui. E também tem aula aqui no canal de como eu faço essa alça mais roliça, assim, uma alça redondinha, que ela é muito boa, muito bonita e bem resistente, né? Dá pra fazer tranquilamente. Então, tem essa outra aula aqui onde eu ensino só a alça mesmo, tá? Vocês podem conferir o link, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Bom, com relação ao forro, também vou deixar uma aulinha que já tem aqui, eu explico como eu faço o forro das bolsas, detalhe por detalhe, é um passo a passo mesmo, bem detalhadinho. E essa aula já está prontinha aqui no canal. Se você ainda não viu, é essa aqui, ó, que tem essa capa, vou deixar o link também na descrição para vocês. Então, vou explicar aqui só a questão do tecido, né? Eu vou tirar a medida da bolsa amassadinha assim, ó. Porque daí eu tiro exatamente do lado de fora, e vai ficar um pouquinho maior do que o lado de dentro. Isso já vai ser necessário para dar aquele desconto da margem de costura, tá? Por isso que eu tiro do lado de fora. Então, ó, tá dando aqui aproximadamente 30 centímetros, 29,5, quase 30. Eu vou arredondar para 30 centímetros de largura. E a altura da bolsa, mesmo, vai estar ficando com 20 centímetros, tá? Mas para o tecido, eu tiro de um lado ao outro, 47, certo? Então, eu vou tirar um tecido, um retângulo, de 30 por 47 de comprimento. Corto e reservo. Vou fazer o bolsinho interno. Sempre gosto de fazer um bolsinho interno, pelo menos, se a bolsa for pequena. Se for grande, eu faço dois. Então, eu vou tirar aqui mais ou menos uns 14 centímetros. Lembra que não pode ser o bolsinho maior do que a própria abertura aqui do nosso fecho, ó. Então, eu vou tirar 15, porque depois que costura, ele vai ficar levemente menor. Então, vai ser 15 centímetros. E a altura do bolsinho tem que ser assim, mais ou menos, o meio daqui da bolsa, né, ó. Então, eu vou tirar 12 centímetros, tá? Pra altura. E aí, com relação à altura, eu tiro o dobro. Eu tiro o dobro do que eu quero de altura. Então, eu tiro 24. Então, eu vou fazer um corte do tecido pro bolsinho de 15 por 24. E aí, vou seguir o passo a passo da aula que eu ensino pra vocês, que já falei. E depois, costuro aqui na minha bolsa. Aí sim, depois de costurado, é que eu venho colocar o fecho da vovó. Aqui, pra fazer essa finalização aqui, ó, é bem simples, não tem muito do que fazer, é só cortar o fio e esconder lá pra trás. Até porque o fecho da vovó vai esconder essa parte de cima da bolsa, então não precisa a gente caprichar tanto aqui, tá? E aí, eu vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês quanto de material, né, de fio a gente utilizou, pra ver aqui mais ou menos o peso que vai ficar a nossa bolsa, tá? Então, temos aqui 412, talvez tirando aqui as bailarinas, né, e a tela, fica uns 390 gramas de fio, tá? Então, um rolo dá e dá sobra mais ou menos 100 gramas a 120 gramas de fio pra
do mesmo rolo, né? Então, dá pra confeccionar a bolsa tranquilamente com aquele rolo que eu mostrei pra vocês no início de 500 gramas. Bem, pessoal, aqui eu já costurei o forro e já também fixei ele na nossa bolsa. E aí, ficou assim, ó, bem bonito, né? Então, valoriza muito mais as nossas peças. E aqui, o que eu fiz? Eu amassei a bolsa assim, vocês podem ver esses marcadores. E aqui, ó, retinho aqui com o meio da lateral, eu vim aqui e fiz a marcação. E aí, ó, amassei aqui novamente, fiz a outra marcação com o meio da outra lateral. Depois você vai juntar ela assim, ó. Bem aqui, ó, retinho um com o outro, certinho. Vai vir aqui e marcar aqui desse outro lado, que seria a frente, e aqui a parte de trás, ok? Então, tem essas 4 marcações pra gente poder se guiar na hora de colocar o nosso fecho da vovó, tá? E aqui, o nosso fecho, a gente vai trabalhar, porque se vocês observarem bem o buraquinho aqui, ó, ele tá assim meio que aberto, fechadinho, tem tipo uma cola, tá? É natural isso acontecer. Você vem aqui com a minha até quebrou, né? Essa pecinha aqui da chave, tá? E aí, vai furando aqui, ó. Porque aí ele consegue, aí dá pra ver melhor, abrir. E aí, eu já fiz nesses outros, ó. Pra poder a gente vir colocar aqui os parafusos, certo? Faz em todos eles. Então, feito isso, abri aqui todos os buraquinhos com a nossa peça, a nossa chave. Aqui a gente vai agora posicionar o fecho. Dar uma leve esticadinha aqui, só pra dar uma folga, né, no crochê, não ficar apertado. E até porque a gente tá na medida bem aproximada aqui, não tá nada sobrando, tá? Então, ó, soltando certinho aqui dessas dobras, tem que estar aqui. Não pode estar, por exemplo, assim, ó. Ele tem que ter crochê aqui suficiente pra ele fazer essa dobra aqui. Aqui e aqui, ó, tá? Porque essa parte da borda de cima aqui da bolsa vai entrar pra dentro do fecho. Inclusive, a gente vai estar utilizando, pode ser a ponta da tesoura, mas eu prefiro, porque não tem risco da gente se cortar. Olha, eu prefiro o extrator de grampos. Normalmente, eu utilizo ele porque fica mais fácil da gente passar, ele é fininho aqui também, ó. E não tem risco da gente se furar, né? Então, vai passando. A estratégia é você botar primeiro esse pontinho aqui, tá vendo, ó? Essa perninha. Depois, você botar toda ao redor, aí que já tá mais fixa, aí você vai tentar colocar mais um pouquinho, essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Mais pra dentro. Então, primeiro coloca ao redor toda essa primeira perninha aqui, ó, de cima do ponto. Depois de colocar toda ela, aí você vem e coloca mais um pouco do crochê pra dentro do fecho. Porém, aqui a gente tem que observar as marcações, ó. Essa minha marcação tem que estar exatamente aqui, bem na lateral. Essa outra, ó, se não tiver, posiciona pra ficar bem na lateral. E aí, sim, depois você vem colocando. E aqui também tem que estar bem no centro, tá vendo, ó? Entre um e outro é o centro aqui do nosso fecho, ó, tá dando certinho. Então, na hora de você vir colocando a bolsa pra dentro do fecho, você observa se tá na marcação, se não saiu do lugar, tá bom? Então, faz todo esse trabalho, depois a gente vem colocando os parafusos. Bom, e agora, depois que eu coloquei a primeira alcinha, eu vou ter aqui pra explicar mais um pouquinho pra vocês, pra quem tiver fazendo a primeira vez com o fecho da vovó de madeira, é notável explicar que vocês vão ter dificuldade. Provavelmente sim, tá? A gente vai ficar meio que colocando ele querendo sair, mas é natural. Então, depois que eu coloquei essa primeira alcinha aqui, ó, ela vai saindo, tá vendo que já começou a sair. Coloca a primeira alcinha todinha ao redor, inclusive aqui tem que ter crochê, como eu falei pra vocês, pra dar essa voltinha, tá? Não pode ficar faltando, por isso o crochê tem que estar meio que seja levemente maior do que menor, né? Então, fez isso aqui, colocou a primeira alcinha, ó, esse aqui já tô colocando novamente, que já tinha saído. Aí, a gente vai tentar colocar mais um pouquinho pra dentro, ó, tá vendo? Agora sim vai ter um pouco mais de dificuldade, ó. Porque se eu colocar só essa primeira alcinha, não vai ficar segura aqui a bolsa. Eu vou vir aqui, ó, pegando esse outro ponto e trazendo, ó, pra dentro do meu fecho, tá? Pra que fique mais seguro possível, tipo, o mais de bolsa pra dentro do fecho possível. Porque se a gente colocar só aquela primeira alcinha, não vai ficar seguro, tá? Então, corre o risco de, com o uso, com o peso dos acessórios, ela soltar. Então, tem que colocar um pouco mais mesmo pra dentro, somente aqui nesses cantinhos. Então, vai ter um pouco de resistência na hora de fazer isso, mas você vai conseguir, tá bom? Então, faz um pouquinho, descansa o braço, que a gente cansa muito o braço.
Faz outro pouquinho, vai colocando até ele entrar todinho, o máximo que você conseguir aqui pra dentro, ó, tá? Então, faz isso toda a volta. Então, vocês estão observando, ó, que além da... Ó, que já saiu, tá vendo? Além dessa primeira alcinha, eu tô colocando mais um pouquinho pra dentro, pra ficar bem mais seguro, tá? Aí sim, depois disso, é que eu venho colocar os meus parafusos. E depois de colocar os parafusos, aí sim, não vai sair, tá? Mas depois de você colocar bastante aqui da bolsa pra dentro do nosso fecho da vovó. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu não aconselho muito fazer esse modelo com fio muito grosso, acima do de 3 milímetros ou 4 de poliéster. Acima disso, eu não aconselho porque fica difícil de entrar aqui, tá? Se for usar o fecho da vovó, melhor que seja o fio mais fino. Então, até o 3 milímetros, a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente, ó, colocar pra dentro da bolsa e tudo. Só que, após isso, 5 milímetros, já fica bem difícil, tá, gente? Muito difícil mesmo. Porque o fio é grosso, então não vai entrar muito. Não quer dizer que não dá pra fazer, não tô dizendo isso. Porém, não é tão fácil quanto o fio mais fino, certo? Por isso, meu conselho é fazer com fio 3 milímetros, no máximo 4 se for de poliéster. Porque o de poliéster acaba se tornando um pouquinho mais fino do que o 4 no náutico, né? E um pouquinho mais maleável, mais fácil de mexer. Bem, pessoal, aqui eu já consegui colocar todos os parafusos, né? Eu coloquei direitinho aqui pra dentro a bolsa, então ficou bem seguro. Aí eu terminei de fixar, inclusive, vou até mostrar pra vocês, eu utilizo aqui pra me ajudar essa bonitinha aqui, tá? Tenho ela há bastante tempo, claro que eu não comprei só pra isso, né? Uso ela em outras coisas aqui em casa, às vezes pra organizar uma cortina, ó, ajeitar algum detalhe de alguma coisa que precisa de parafuso, né? Apertar, tirar, fazer um furinho. Então, sempre eu utilizo ela e eu aproveito ela pra também fazer aqui minhas bolsas. E aí, o que é que eu faço, ó? Ela não vem com o bico ideal, então eu pego aquela mesma pecinha, coloco aqui na base aqui e vou acochando até ficar bem fixo. Depois é só aproveitar que ela vai fazer, né, os parafusos aqui, colocar muito mais rápido pra mim. Claro que sem ela eu consigo fazer tranquilamente. Com ela eu faço mais rápido, por isso eu utilizo ela. Quem tiver, né, já aproveita, tá? Se não tiver, claro, dá pra fazer sem ela também, que fiz muitos anos sem ela. Mas hoje tenho essa fofinha aqui que me ajuda bastante. Então, ó, já até coloquei aqui a minha etiqueta, já costurei e coloquei a alça pra vocês verem o resultado. Como que tá linda com essa alça, gente. Tô apaixonada. Achei muito fofa, muito linda. E assim fica a nossa bolsa Letônia. Maravilhosa, né, gente? Aqui você pode colocar outro tipo de alça se você quiser adaptar aí, né, conforme você gostar melhor. Então, meus amores, a nossa aula finaliza aqui. Eu fiquei muito feliz em poder trazer essa aula pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, é muito importante, teu comentário. E quem for inscrito no canal, muito obrigada por ser inscrito, né, por apoiar esse sonho que eu tenho aqui de estar continuando, trazendo aulas pra vocês. E se você não for inscrita, por favor, se inscreve. É gratuito e nos ajuda, nos motiva a continuar por aqui, tá bom? Se você quiser também pode participar sendo membro do canal. Esse mês eu vou lançar mais uma aula só para membros, tá? Que também vai estar disponível em curso online ou para membros. Quem for membro vai ter acesso tranquilamente, sem precisar comprar o curso, tá bom? E, além do mais, vai ter outras aulas também para todos os alunos. Sempre posto muito mais aulas gratuitas do que aulas para membros, né? E todo mundo pode aproveitar. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus, beijinhos, façam de vocês. Se fizer, me marca lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz em poder ver o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!